Shalom, meus amados irmãos. Nesse vídeo eu quero trazer sua atenção para um ponto muito importante da Escritura que pode trazer muita confusão para as pessoas que amam o Eterno e se colocam como seus servos. Para isso, eu gostaria de reiterar uma mensagem: a Babilônia irá cair. Religião, dinheiro, governo, esse tripé do mal será expurgado. E como eu não quero que nenhum semelhante meu participe dessa queda, eu faço questão de trazer para você o que é dito em Apocalipse, capítulo 18, no verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Todos nós que nascemos na civilização ocidental somos impactados todos os anos com as festas de fim de ano. A principal delas, a mais envolvente no quesito familiar, é a festividade do nascimento de Cristo, o suposto nascimento de Jesus. Será que algo tão belo quanto a entrada daquele que viria remir a raça humana no mundo pode ser algo ruim? Bom, é óbvio que não, de forma alguma. Mas é importante que a gente inicialmente verifique os fatos que estão por detrás daquilo que a gente faz, para que nós não cometamos erros, acabemos por ofender em pecado que nós queremos homenagear. Será que Jesus, Yeshua, nasceu no solstício de inverno, que seria a data equivalente a 25 de dezembro nos dias de hoje? Se não, qual que é o problema da gente celebrar nessa data que foi escolhida e reconhecida mundialmente o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus? Será que há um problema em a gente consumir produtos dessa época, como por exemplo o panetone? Bom, todas essas perguntas serão respondidas aqui nesse vídeo. Temos dois fatos para nos guiar a responder a primeira dessas questões. O clima da história não é compatível com a época do solstício de inverno. No nascimento de Yeshua, os pastores estavam nos campos com seus animais. Na época que ele nasceu, um censo populacional, inclusive, havia sido convocado. No segundo ponto, nós temos a Bíblia como um documento para indicar a época do nascimento de Yeshua. Yeshua nasce com 6 meses de diferença de João Imersor. Ele nasce 6 meses depois. Yohanan HaMatbil, conhecido como João Batista. A gente vai trabalhar esse ponto aqui em breve. No hemisfério norte, onde fica Israel, que é o local que Jesus nasceu, nessa época do ano, as temperaturas são extremamente baixas. Elas são tão rigorosas ao ponto do inverno congelar o Monte Hermon e degelar nos meses seguintes, gerando o rio que conhecemos como Jordão. Imagine como é o frio, a ponto de gerar um rio sazonal devido à formação de gelo numa montanha. Nessa época do ano, os pastores não pastoreavam nos campos, porque os animais certamente morreriam de frio. Outro ponto a ser ressaltado é que as pessoas de diversas idades não aguentariam se locomover para responder o censo do Império Romano, o que daria uma desculpa cabível para não se apresentarem em seus locais de nascimento, como foram obrigados e está registrado em Lucas 2. As melhores épocas para se montar um censo seriam ou no outono ou na primavera, quando as temperaturas são amenas e a amplitude térmica é a menor possível, a variação é mínima de temperatura. Essas épocas seriam favorecidas pelo contexto social da região, onde naturalmente as pessoas se punham em viagem para comemorar as festas bíblicas, as festas do Eterno. Nessas épocas, especialmente Pessah e Sukkot, a Páscoa Bíblica e a Festa das Cabanas, que é conhecida erroneamente como Festa de Tabernáculos. Chamando a atenção especial de que o Império Romano sabia que a festa de Pessah tem um chamado muito forte à libertação. Logo, seriam menos propensos a obrigar as pessoas a comparecerem de forma forçada a qualquer lugar que fosse nessa época. Em contrapartida, a Festa das Cabanas possui um apelo natural à humildade e tem um de seus mandamentos como sendo alegrar-se. Tem um clima muito mais propositivo para algo tão invasivo quanto obrigar o deslocamento de milhares de homens por muitos e muitos quilômetros a pé. Analisando o segundo ponto, ressaltando o que se refere ao nascimento de João, o primo de Jesus, vemos claramente que ele nasce 9 meses após seu pai se apresentar no templo, através da turma sacerdotal de Abias. Isso está registrado em Lucas 1,5. Haviam 24 turmas de sacerdote. Dependendo do período do ano, uma dessas 24 turmas fazia o serviço no templo. E a turma de Zacarias, ou Zechariah, era a turma de Abias, que é a oitava turma. A cada duas turmas, a gente tinha, então, um mês. Sabendo que o ano começa 14 dias antes da Páscoa, ali mais ou menos em abril, na primavera, a gente vê claramente que Zacarias serviu no templo no mês 4, que seria equivalente aí à oitava turma. E que seu neném nasceu 9 meses depois, no mês 1, durante ou logo após a festa de Pêssar. Logo, Yeshua nasceu 6 meses depois, durante a festa de Sukkot, a festa das cabanas. Acontece no sétimo mês, que seria o outono. Logo, 3 meses antes do período do solstício de inverno, ou seja, 3 meses antes da data que o pessoal diz que ele nasceu, 3 meses antes de dezembro. De fato, no dia de hoje, seu nascimento seria computado bem no finzinho de setembro. Responderemos então a nossa segunda pergunta, agora que sabemos que Yeshua não nasceu nesse dia. No caminho,
vamos entender os motivos que levaram as pessoas a escolherem essa data para celebrar o nascimento dele nessa época. A comemoração do Natal foi posta para essa data para nublar e fundir a Bíblia com cultos pagãos romanos, criando uma cultura mista que acalmasse os ânimos do desgastado Império Romano em iminente dissolução. Por exemplo, ao fim do terceiro século, Aureliano, imperador romano na época, impôs um decreto tornando oficial o dia de Natalis Solis Invictus, título assumido por diversas divindades romanas, inclusive Mitra, divindade pagã persa-indiana. Como o Império Romano estava se desintegrando após a morte do último imperador pagão, Diocleciano, Constantino, no Concílio de Nicéia de 325, da Era Comum, se valeu da arma mais poderosa do paganismo, para unificar o império criando uma nova religião. Essa arma é o sofisma. Para unir uma sociedade, o segredo não seria difundir uma religião segregada da oficial do império, mas sim unir aspectos de ambas religiões, formando algo mais universal, ou em grego antigo, algo mais católicos. A cultura pagã possui diversas divindades, uma para cada aspecto do cotidiano humano. Excelente! A gente toma o nome de um homem dessa cultura religiosa nova e imbui ele de autoridade naquela área. Por exemplo, você quer se casar? Pede para Santo Antônio, não pede mais para Juno? Você precisa de ajuda com animais? Não pede mais para Artemis, pede para São Francisco. A cultura pagã tem diversas festas? Ótimo, excelente. Elas vão ser fundidas com as festas bíblicas, inclusive com as festas que pertencem ao Eterno. São estatutos perpétuos conforme o livro de Levítico, capítulo 23. Por exemplo, a festa de Páscoa. Pêssar, não mais. Agora a gente vai fundir ela com os festivais de primavera, no equinócio, e a gente associa a criação da Páscoa com o Carnaval. Uma festa que nem sequer nunca foi citada na Bíblia e tem tudo a ver com a cultura pagã, orgias e tudo mais. Não tem nada a ver com a partida do povo de Israel do Egito. Temos festas como o nascimento do Deus Sol. Excelente, a gente pega Jesus e coloca ele para ocupar esse espaço. E assim por diante. Se você se perguntou o que é sofisma, a resposta é exatamente essa. Misturam coisas santas com coisas profanas. Comemorar essas festas romanas são um escárnio contra o Eterno, uma perpetuação da maldade dessa mistura abominável. Você quer realmente fazer parte disso? Não prefere comemorar as festas bíblicas que Yeshua, os discípulos e os profetas do Eterno comemoraram? Inclusive como o Eterno mesmo ordenou? Assim como não se mistura lã com o linho, não misture o santo com o profano. Nesse tecido, nessa capa maldosa criada pelos homens, aprenda a separar uma coisa da outra, para você não usar vestes dos servos da maldade. Quer comemorar? Comemore ciente do que você está fazendo. Entendeu que não é algo bíblico? Siga o conselho do apóstolo João no livro de Apocalipse. Sai dela, povo meu. É curioso ressaltar que o molde da festa de Natal tem precedentes mais antigos do que mesmo o Império Romano. Nós temos indícios de comemorações parecidas entre outros povos pagãos, pedindo a volta do sol que se distanciava no solstício de inverno. Existem relatos de que a festa começou com ninguém menos que Nimrod, que se casou com sua mãe, Semiramis. Nimrod, após morto, teria voltado e engravidado Semiramis, embaixo de uma árvore, e gerado a Tamuz. A tradição era, por conta disso, levar uma árvore para casa, o milagre do renascimento, até mesmo em alguns casos transmigração da alma, símbolo da religião. Tala com ouro e prata, que é o símbolo do dinheiro, e uma estrela representando o governo legítimo de Nimrod, passado para Tamuz. Quanto mais bem feitada, mais rica a sua árvore, maior seu prestígio entre os seus entes queridos. Tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Há um alerta nas escrituras para o povo de Israel a respeito dessas práticas, inclusive para o Panetone. Seguem os versículos. Em Jeremias 10, de 1 ao 4, nós temos: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz Adonai: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, uma árvore, um tronco, obra das mãos de um artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o firmam, para que não se mova. Em Jeremias 7,18 nós temos: Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. As mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu. Oferecem libações a outros deuses, a fim de me provocarem a ira. A palavra bolos no texto, inclusive, por curiosidade, kavanim em hebraico. Uma mistura especial para essa época do ano, como o panetone, que descende dos pães que eram oferendas a Saturno nos rituais da Saturnália. Curiosamente, a gemátria, o valor numérico das palavras em hebraico, traz associação direta dessa palavra dos bolos rituais, kavanim, e a palavra avon, que significa iniquidade. Ficam evidentes por aqui as semelhanças dessas atitudes
com o costume de muitas pessoas no dia de hoje, da grande maioria da população ocidental. Desde a árvore até os alimentos e a interação familiar diferenciada dessa época do ano. É uma festa que envolve a todos. O costume de fazer pães rituais com mel, frutas passas, castanhas na época da Saturnália, ou seja, no solstício de inverno, é também mais antiga que o próprio Império Romano, tendo registros que remontam à cultura babilônica e à cultura egípcia. Como pode ser evidenciado no texto, a própria árvore de Natal tem seus protótipos desde muito antes do nascimento de Yeshua, estando também intimamente associada à idolatria, sendo enfeitada com elementos de ouro e prata, representando o ciclo do sol e o renascimento das estações. Com relação à festa de Ano Novo, é importante ressaltar que o Ano Novo é comemorado segundo a Bíblia durante o 7º mês do calendário bíblico, conforme descrito no livro de Levítico, capítulo 23, sendo correlato à festa das trombetas, 3, 4 meses antes de dezembro, quando há a transição em nosso calendário para o mês de janeiro. Introduzir o ano novo em outra data já é uma afronta direta ao Eterno, e como se não bastasse a data dedicada a Jano, Deus que nomeia o mês de janeiro, Senhor das escolhas, das portas, das oportunidades, das entradas, das saídas. Hoje ainda a imagem, o conceito desse Deus é venerado com outro nome em religiões de matrizes africanas, e a comemoração dessa festa pode, de forma indireta, se associar a esse tipo de culto. A semelhança das imagens de esculturas dessas religiões é gritante com os achados romanos arqueológicos. O conceito de nova criatura, um ser humano integralmente novo, é vivido em todos os aspectos da vida daqueles que realmente se voltam ao eterno e passam a integrar sua aliança, cumprindo as escrituras em tudo quanto lhes cabe. As mudanças não são só sociais, no sentido de trocar as festividades e o calendário, mas também sobre vestimenta, cardápio e diversos hábitos pessoais. Se você faz tudo isso como antes, todos esses hábitos, nada mudou, será que todas as esferas da sua natureza foram realmente transformadas? Você é por inteiro uma nova criatura? Cada um de nós tem o poder de escolher. O Eterno já nos presenteou e nos disse: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. O Eterno até dá a dica no final. Está em Deuteronômio 30:19. E aí, o que você escolhe? Eu espero que você escolha o Eterno. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo estudo. Shalom, shalom.